Meus caros, um bom final de tarde para vocês. Espero que esteja todo mundo bem, né? Espero que vocês estejam conseguindo estudar, manter uma rotina e esteja todo mundo bem aí de saúde e espiritualmente. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco aí sobre as gerações do romantismo. O nosso foco hoje vai ser o quê? Vai ser o romantismo em Portugal, tudo bem? E o brasileiro a gente vai ver de um modo assim um pouco mais aprofundado, depois que ele costuma cair um pouco mais nos vestibulares aí no Enem, mas é bom que conheçamos aí, já que a nossa literatura brasileira, no primeiro momento, ela é ali uma influência direta da literatura portuguesa, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês aqui é o seguinte: tanto em Portugal quanto no Brasil, que a literatura que diz respeito aos nossos exames, né, ela é dividida em 3 fases no romantismo, tá? Tanto no Brasil quanto em Portugal. Essas divisões, elas se tocam em alguns pontos, mas se distanciam em outros, né? Por exemplo, vamos Portugal. No primeiro momento, o romantismo em Portugal, qual que vai ser a característica dele? Ele vai conservar alguns traços ali do neoclassicismo, assim como no Brasil. Só que o que acontece? Em Portugal, ocorre uma redescoberta aí do passado medieval. No Brasil, não, a gente não teve passado medieval no Brasil. O nosso antepassado era o que? Era o índio, tá? O segundo momento, a gente chama, a gente chama lá de ultrarromantismo, ultrarromântica, tá? Tanto no Brasil quanto em Portugal, eles chegam a se tocar de um modo mais profundo, porque é aquela coisa da morte enquanto fatalidade, né? Desculpa, do amor enquanto fatalidade, tá? É uma visão assim fatal, uma visão assim mórbida do amor que leva à morte, à destruição, né? Então, nesse ponto aí, na segunda geração, a gente pode dizer que tanto o romantismo em Portugal quanto no Brasil, ele tem uma aproximação maior. A terceira geração, ela já não tem nada a ver, né? No Brasil, o que que é? A gente chama ela lá de condoeira, né? Uma referência ao condor. Aqui no Brasil vai dizer respeito a uma literatura voltada à denúncia da escravidão, tá? Em Portugal, não. Em Portugal vai ser uma fase de transição do romantismo para o realismo, tá? Então tem pontos em comum, pontos em que as duas literaturas elas se distanciam, tá? Então hoje eu vou ver com vocês aqui essas gerações, vou ver apenas alguns autores rapidamente, lembrando para vocês que o objetivo aqui, tá? Assim, é passar o básico para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida vocês entrem em contato, eu tiro dúvida de vocês aí. Pessoal, vamos lá então começar recapitulando algumas coisas que nós já vimos aí ao longo do ano, né? Inclusive quando a gente estava lá em sala de aula, tá? Que é o quê? O romantismo ele vai ser influenciado ali basicamente por uma série de, vamos chamar assim, de fatos históricos, tá? A Revolução Francesa, né? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial na Inglaterra, o século das luzes, né? A gente pode parar para pensar ali. Mas o que tem de importante aqui, que eu não vou me alongar muito, que não é esse o objetivo, é que com a Revolução Francesa, o que acontece? A burguesia vai subir ao poder. Quem detinha o poder na sociedade até esse momento era quem? Era o alto clero e a alta nobreza. Agora é o burguês aí. Quando a gente fala em burguês, pensa em
para te ajudar, pensa em comerciante, pensa em dono de fábrica, tá? Artesão também. O que acontece? O romantismo ele vai ser o oposto da escola literária que veio antes, lá do neoclassicismo. Então, o que vai acontecer? Né? Vai ser uma literatura aí que ela vai exaltar a autonomia burguesa. Porque o burguês era a figura-chave ali do momento. Se você tinha ali antes a figura do pastor, né, e da pastora, agora quem assume aqui a figura é o burguês, tá? E essa literatura vai buscar mostrar isso para a gente, tudo bem? E o que acontece? A gente vai ter uma literatura que visa expressar um sentimento muito grande, né? Então ela vai expressar uma individualidade muito grande, vamos dizer assim, ela vai expressar uma visão de mundo muito particular, né? Porque se vocês lembrarem lá no neoclassicismo, falava-se do amor, né? O amor com A maiúsculo, que é o que? Essa ideia de amor universal. Aqui não. Aqui a minha ideia de amor ela é extremamente particular. Tudo bem? Não se tem mais lugar na sociedade para o grande herói, né? Aqui quem é o habitante da cidade é o cidadão, tá? Já falei com vocês aí já mencionei a Revolução Industrial na Inglaterra vai proporcionar aí um êxodo rural, né? O pessoal vai sair do campo para ir trabalhar na cidade, tudo bem? Em busca de emprego, em busca de uma qualidade de vida melhor, o que a gente sabe que não vai acontecer, tá? Então a gente vai ter ali uma burguesia de um lado, que detém os meios de produção, e nós vamos ter ali o proletariado, que é a galera que vende a sua força de trabalho, o trabalhador lá em condições de trabalho assim, extremamente precárias, né? E exploratórias, tá? Esse aqui é um outro quadro famoso do romantismo, né? Um quadro chamado Caminhante sobre o Mar de Névoa, tá? Do romantismo alemão, né? Mostra que um sujeito solitário, né? A gente não sabe o que ele está pensando. No romantismo, a natureza ela é muito interessante. Por quê? Né? Se no neoclassicismo essa natureza ela era estática, ela era assim uma natureza, vamos dizer assim, solar, diurna, aqui no romantismo essa a natureza ela se torna revoltosa, né? É uma natureza em fúria, é uma natureza em potência, né? Então você pega vários e vários quadros aí, você vê cenas de mar. Aqui a gente tem o quê? A gente tem uma como o nome sugere, névoa, né? E várias montanhas, tá? Como se essa revolta provocada por essa névoa, esse desconhecido, a gente não sabe direito que tem lá embaixo, qual a profundidade, é como se toda essa natureza refletisse para a gente o interior desse sujeito que está lá, né? E é muito importante, ele está olhando para frente, a gente não vê o rosto dele, tá? É quase como se a gente pudesse se colocar no lugar desse sujeito, né? Então, quando a burguesia ascende ali ao poder, o que vai acontecer? Tá? É necessário, nesse momento, que o romantismo ele retrate ideais burgueses. Por quê? É nesse contexto que o escritor ele vai se profissionalizar, vai ser uma profissão, ele vai viver daquilo que ele escreve, tá? O escritor ele não tinha mais aquela relação de mecenato, pensa no mecenas como uma espécie de patrocinador. Olha, eu estou bancando você, eu quero que você faça uma estátua minha, só que tipo assim, eu não gosto muito
do meu nariz, né? Ou do meu caso, eu não tenho muito cabelo, eu gostaria que você colocasse mais cabelo para mim lá. Aí o cara vai lá e faz o que eu quero. Aqui não. Aqui você tem uma sensação de liberdade. Na verdade, uma falsa sensação de liberdade. Porque o que vai acontecer? O público leitor vai ser outro, mas o escritor ele vai se ver obrigado, vamos dizer assim, a satisfazer esse público para vender, né? Ou aquilo que ele escreve. Aqui a maioria dos meus romances, os livros, eles saem todos no jornal, né? A gente pode parar para pensar que o romance dessa época, ele sai um capítulo por vez, ele seria uma espécie assim, de descendente dos nossos seriados de hoje em dia, em que o autor muitas vezes ele termina um capítulo em suspense, né? E vai continuar esse capítulo só na outra semana, para obrigar a gente a ficar curioso com o que vai acontecer e comprar esse jornal, né? Então, era um jeito que tinha ali também de atrair o público, pessoal. E o que acontece? O burguês, ele queria se ver nesse texto que ele lia. Por quê? Era uma classe em ascensão. Ele precisava de uma identidade, né? Ele não se identificava com os deuses greco-romanos, vamos colocar assim, né? Com essa cultura do mundo clássico. Nem conhecia, ao contrário do alto clero e da alta nobreza lá do neoclassicismo, né, que tinha acesso a essa alta cultura. Não, o burguês aqui era um comerciante. Ele tinha grana, tinha tempo livre, né? Ele queria aprender a ler, queria se informar, queria ter uma forma de passatempo, queria ostentar na parede assim da casa aquela estante repleta daquela coleção toda bonita encadernada de couro vermelho, verde, azul, né? Era um sinal de status o livro, era caro. Então ele queria se ver, ele precisava de um espelho, né? E o que a arte vai fazer? A arte vai justamente mostrar esses valores burgueses em que o indivíduo, né, o indivíduo aí, através do seu esforço, do seu trabalho, ele vai conseguir superar. Então pensa aí naquele comerciante que rala e dá duro, né, e consegue comprar uma casa, por exemplo, tá? Então o que vai acontecer? A literatura ela vai servir aí para uma educação sentimental também, principalmente de um público feminino, né? Aquela mocinha de família que aprende a costurar, tocar piano, cantar, que ela vai ser educada pela família para casar e ser mãe, né? Nada contra, né? Acho que também ser mãe aí, ser dona de casa é uma vocação como qualquer outra. Então, a minha literatura ela tinha esse fundo moral, né? Ela devia servir também como uma forma de divertimento, de passatempo. Você não tinha Netflix, né? Você não tinha internet, você não tinha eletricidade, tá? Assim como o sarau, né? Que era um evento assim onde acontecia declamação de poesia, onde você tinha muitas vezes uma pessoa que tocava piano, a outra cantava, tá? Então essa literatura vai fazer esses diversos papéis. Ela serve de espelho para a burguesia, ela serve de divertimento, tá? E ela vai servir aí para uma educação sentimental, principalmente feminina, apresentando valores burgueses. Tudo bem? O que acontece? Eu sempre falo para vocês que a nossa arte aqui até o final do século XIX, ela obedece uma espécie de movimento pendular, vai e volta. No momento tem uma visão mais racionalista, num outro momento tem uma visão mais espiritualizada. O romantismo é a hora dessa visão mais espiritualizada, sentimental, subjetiva, tá? Então a gente interpreta a realidade a partir do quê? De sentimentos e a partir da imaginação. O que acontece? Tá? O que acontece? Bom, tem alguns elementos aqui que eu já vou
explicar para vocês a fuga da realidade, né? A relação com o passado. O folhetim, eu já falei para vocês, o folhetim é o texto que ele sai no pé de página do jornal, um capítulo por vez, tá? Nacionalismo, liberdade formal e adjetivação. Então, o que acontece para a gente entender tudo isso aqui? Vamos lá, então. Portugal, pessoal, depois das grandes navegações, tá? A gente costuma pensar ali 1580, né? Foi a morte do Luís Vaz de Camões. Portugal nunca mais foi o mesmo. Portugal viveu um declínio, né? Social, econômico, social enorme, tá? Por quê? Vamos recapitular algumas coisas lá. Começo do século XIX, o que acontece? Napoleão está basicamente expandindo o território ali do seu império, né? E o que acontece? Napoleão ele quer invadir a Inglaterra, tá? E a Inglaterra é uma ilha. E a marinha francesa não dá conta da marinha, e nunca deu, né? Da marinha inglesa. Então, o que Napoleão faz? Ele usa a mesma estratégia que os Estados Unidos impôs a Cuba, que é o quê? O embargo econômico, bloqueio continental, né? O que a França fez? Ninguém vai comerciar com a Inglaterra. Quem comercializar com a Inglaterra, a gente vai invadir. Só que qual que era o problema? Portugal tinha uma relação econômica com a Inglaterra muito frutífera, né? A Inglaterra ela passava aí pela Revolução Industrial. Portugal sempre foi um país atrasado em relação à Europa, né? Portugal estava saindo ainda do feudalismo. Então, Portugal decide não romper essa relação com a Inglaterra. Então, a França fala, a gente vai tacar o pé na porta e vai invadir. Nisso, o que o rei de Portugal faz? Vai abandonar, tá? Vai abandonar a burguesia, o pessoal que ficou lá, grande parte do pessoal lá em Portugal, e vai fugir para o Brasil. Quando chega aqui, o Brasil era um país ainda mais atrasado, né? Era colônia, não era uma nação ainda basicamente, tá? O rei vai abrir os portos às nações amigas, basicamente aí, né, para a Inglaterra, dizendo, venham comercializar com a gente, tá? Essa relação entre Portugal e Inglaterra era muito interessante porque o Brasil ele foi um mercado dos produtos, o mercado consumidor desses produtos ingleses muito grande, tá? E por isso que tinha essa relação econômica muito forte com os dois, né? E a família real quando veio para cá acabou trazendo algumas coisas boas, vamos colocar assim, né? No caso aqui que vem a calhar para a gente, o que é? É a gente pensar na imprensa oficial. Agora a gente tinha editor aqui para poder imprimir os livros, né? Jornal, poder divulgar a cultura. O que acontece? A burguesia portuguesa vai passar por uma crise muito grande. Tá? Tinha sido abandonada ali pelo rei. O que acontece? Diante dessa crise, qual que vai ser a postura? O meu presente é um presente caótico e tenso. O que eu vou fazer? Poxa, eu vou pegar e vou relembrar do meu passado. Tá aí uma outra característica dos românticos, que a gente chama de fuga da realidade, né? Um dos modos de fuga da realidade, o que é? É se voltar para um passado, um momento assim que Portugal era um país em ascensão, um país grandioso, né? A gente vai ver ali logo mais outras formas de você fugir da realidade, né? Tem esse retorno ao passado. A gente pode pensar também aí no caso aí no mundo ficcional da literatura, você não tinha lá seriado, você não tinha Facebook, você não tinha Instagram, né? Você tinha o quê? Você tinha o livro, tá?
a bebida, drogas, tá certo? Mas principalmente bebida, né? Aparece em alguns momentos. E no extremo, a morte também vai ser vista ali como a fuga suprema da realidade, porque essa realidade era caótica. Mas o romântico, por definição, ele é um sujeito insatisfeito com o lugar e o momento em que ele vive. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver a nossa primeira geração romântica portuguesa. O traço marcante dela, o que que é? É conservar ainda alguns traços anteriores do neoclassicismo, né? Principalmente com um camarada chamado lá Antônio Feliciano de Castilho, que por ele conservar muitas características do neoclassicismo, ele acaba não tendo muito de romântico também, tá? Acaba não sendo ali muito interessante. A gente tem outros camaradas mais interessantes aqui, tá? O primeiro que a gente vê é o que é o Almeida Garrett, tá? Ele escreveu lá um poema chamado Camões, né, que trata lá de uma vida romanceada do poeta, um dos maiores poetas aí da língua portuguesa, né? E quando ele faz esse resgate da figura do Luís Vaz de Camões, ele está indo na onda do romantismo em que medida? Em que ele está resgatando uma figura da história portuguesa muito grande e importante. Tá? Olha aqui, decassílabos, né? Poemas decassílabos, o que são? São poemas com versos de 10 sílabas. Olha aqui uma característica do neoclassicismo anterior. Por quê? Lembra lá um dos lemas da Revolução Francesa, que é liberdade. A liberdade aqui no romantismo é a liberdade de conteúdo e liberdade de forma. Liberdade de forma, o que que é? O cara ele não vai mais escrever epopeia, não vai mais escrever soneto, ele vai evitar formas fixas. Não que não existam mais, existem algumas, porque não se deixa de tudo, alguma coisa sempre fica, né? Como o Drummond dizia, de tudo fica um pouco. Então, o que acontece, pessoal? O neoclassicismo, ele valorizava demasiadamente essa coisa da forma, né? O romântico ele vai tentar fugir disso, mas como eu falei para vocês, essa primeira geração ela vai conservar algumas características. Então, aqui nesse poema, o que você tem dessas características? Né? Esses poemas decassílabos, de 10 sílabas, né? Todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Mas, em compensação, eles são brancos, isso é, eles não têm rimas. Olha aqui uma inovação romântica, né? Que depois, mais para frente, lá quando a gente fala do modernismo, no terceiro ano, mais especificamente, mas aqui também tem, né? Que é o quê? São versos que não têm rimas, ele não tem um esquema de rima assim exato, tá? Tem ali Dona Branca também, tudo bem? Que vai ser um poema lá que ele vai tratar de um tema medieval, né? E vai ocorrer uma exaltação da cultura portuguesa, tá? Uma cultura assim que diz respeito ao povo de um modo geral. Preste atenção numa coisa, ele não está usando a cultura clássica que os neoclássicos usavam, a cultura da mitologia greco-romana. Aqui ele está buscando alguma coisa realmente portuguesa, ele está deixando a tradição greco-romana para trás. E tem ali um livro de poemas chamado Folhas Caídas, onde você tem lá, aparecem poemas de um tom mais confessional, de um eu lírico que expõe os seus sentimentos, que abre o seu coração, né? E mostra para a gente esse estado passional do lírico. O estado passional, o que é? É esse sujeito que se deixa levar pelo amor, né? É um sujeito assim que ele não é senhor do seu sentir, do seu pensar, do seu fazer totalmente, tá? E aqui, como em outros momentos da arte, a figura da mulher oscila
entre a angelical e a devassa, né? Entre aquela mulher mais pura, né, descrita muitas vezes como um anjo, e aquela mulher descrita muitas vezes de um modo mais carnalizado, tudo bem? Outro livro interessante dele, que é Viagens da Minha Terra, onde ele vai usar ali uma história de uma viagem para falar, para descrever, né, para refletir sobre um Portugal antigo e um Portugal novo, tá? É usado aí, então, essa história tem inclusive uma história de amor, né? É usado para fazer uma reflexão sobre Portugal, para comparar Portugal no momento presente do século XIX e esse Portugal que visa um futuro do liberalismo, né? Tentando fugir desse passado português ainda muito ligado a concepções medievais. E outro texto dele que merece menção, que é Frei Luís de Souza, que é uma tragédia. Por quê? O que acontece? Essa ligação com a tragédia, essa preocupação com a tragédia, ela vem lá do romantismo alemão, né? Porque o que acontece ele fala, o Garret, ele fala no prefácio do livro que isso já aconteceu na Alemanha, essa preocupação em mostrar temas nacionais para o povo, tá? Temas nacionais, no caso do Garret, temas realmente portugueses, temas assim que mostrassem um passado grandioso. E aqui ele escolhe uma tragédia, porque a tragédia aqui, ela é descendente daquela tragédia da Grécia Antiga, aquela tragédia que mexe com a gente, né, que diz respeito a alguma coisa inerente ao ser humano também, né, mas que aponta lá para um destino fúnebre, vamos dizer assim, tá? Mas trazendo, colocando no palco aí o que é um tema de conhecimento do povo. Tá? Ele vai pegar lá um episódio da história portuguesa. Olha aqui, eu trouxe um poema, tá, do Garret para a gente ver. Vocês vejam lá que é um poema em uma estrofe só, tá? Se vocês olharem ali, pessoal, vocês vão ver que ele não tem um esquema de rima específico, tá? Ele não tem assim organizada a rima bonitinha, né? Ele tem algumas rimas, mas são rimas aleatórias, tá? Olha aí uma inovação do romantismo. Vamos lá. Quando eu sonhava, quando eu sonhava era assim que nos meus sonhos havia, e era assim que me fugia. Apenas eu despertava essa imagem fugidia que nunca pude alcançar. Agora que estou desperto, agora vejo fixar. Para quê? Quando era vaga uma ideia, um pensamento, um raio de estrela incerto no imenso firmamento, uma quimera, um vão sonho, eu sonhava, mas vivia. Prazer não sabia o que era, mas dor não na conhecia. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aí. O que tem aí de herança do passado, do neoclassicismo? Se vocês forem expandir, vocês vão ver que todos, né, todos os versos, eles têm o quê? 7 sílabas, tá? O que a gente faz, né? Como que separa a sílaba poética? A gente olha lá, né? Pega um verso primeiro. A gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar a última sílaba tônica da palavra. Tudo bem? Depois que a gente pegou essa sílaba tônica, o que a gente vai fazer? Normalmente a gente passa um tracinho embaixo dela. Por quê? Separação de sílaba poética eu não conto depois da sílaba tônica. Tá? Depois a gente vai procurar o quê? Em português a gente tem a nossa tendência, o que é? É emendar vogais. Então vocês vão ver onde tem vogal uma do lado da outra. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Vou separar aqui com vocês, ó. Quando eu
sonhará sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, sílaba tônica, tá? Essa daqui não entra na contagem. Aqui, ó, quando eu pronuncio tudo junto, tá? Aqui, ó, onde tem vogal eu vou juntar, pessoal. Depois a gente vai separando. Errado. Deixa eu corrigir aqui. Vamos ver se tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Opa, eu pus errado aqui. Quando eu sonhar, verá, sim. Aqui, ó, a sílaba tônica, ó. Eu pus errado lá. Desculpa. Tá? Que a gente separa, que nem separa lá. Então, se vocês forem separar aí, todos os versos vão ter 7 sílabas. Isso aqui é aquilo que a gente chama de redondilha maior. Tá? O Camões fazia poemas assim. Quando o Camões fazia poemas assim, lá no começo do século XVI, o Camões morreu em 1580, isso já era chamado de medida velha, já era uma característica de uma literatura, vamos dizer assim, medieval, tá? Que continuou depois, tudo bem? Aqui ainda vai ter traços, tá? Todos vão ter, mas o que acontece? Não tenho rimas. Agora vamos olhar lá para o conteúdo, né? Você tem um sujeito que diz que fala, ele fala da figura de uma mulher, né? Que ele encontrava ela no sonho. Veja bem, é uma mulher assim, é uma mulher, a gente fala que é uma mulher ideal, ela existe no mundo das ideias, né? E ele fala que quando ele está desperto agora, ele consegue identificar essa figura em alguma mulher. E ele pergunta, poxa, por que isso vai acontecer, né? Quando eu via ela no meu sonho, né? Eu não sabia o que era prazer, porque ela estava no sono, ela era uma imagem de um sonho. Agora que ele via essa imagem de uma mulher de verdade, ele não vive mais, porque ele tá sofrendo, né? Porque agora ele sabe o que é o prazer, ele sabe o que é o sofrimento, porque essa relação entre os dois não se concretiza. Tá? Então você tem o que aqui? Ele está amando essa mulher, ele vê essa mulher ideal em alguma mulher de carne e osso, tá? Mas ao mesmo tempo que ele conhece o prazer, ele conhece a dor também. Tudo bem? Outro cara que a gente fala aí no romantismo português, quem que é? O Alexandre Herculano, né? O Alexandre Herculano, ao contrário do Garret, qual que vai ser assim vamos dizer assim o mérito dele, né? Ele vai ser um romântico que ele vai fazer uma intensa pesquisa histórica, ele vai escrever muito sobre Portugal, vai refletir muito sobre Portugal. Então as coisas que ele escreve, elas têm vamos dizer assim, um compromisso muito grande com os fatos históricos. Então, muitas vezes, ele não consegue, às vezes, dependendo do ponto de vista, ser tão bom, né? Por quê? Porque ele se atém muito ao fato histórico. Porque o que acontece? Ele vai buscar, ele tem essa missão, assim como o Garret no teatro dele, né? De mostrar para o povo português a sua história, a sua identidade, a sua cultura, para que o português valorize, né, essa cultura. Porque, lembra lá, Portugal estava vivendo num momento caótico, num momento tenso,
Tá? Então, o Garret vai falar assim, olha lá como a gente já teve dias melhores. A gente tem que olhar para trás, se espelhar para fazer isso, para pensar o presente. Tá? A poesia dele vai ser uma poesia assim, mais, vamos dizer assim, menos descabelada, não que nem o Garret. Tá? Vai ser mais formal, tudo bem? Mas também o que você vai ter? Eu disse para vocês que o romantismo ele é um momento assim mais espiritualizado. Ele tem assim uma forte preocupação cristã, vamos dizer. Tudo bem? Ele escreveu alguns poemas, escreveu muito sobre história, tá? E escreveu algumas narrativas. O mais famoso deles, o que é? A Dama Pé de Cabra, que é o que? Ele começa falando, você tem um narrador, né? Que ele diz lá, que olha lá, é um romance de um jogral do século XI. Então veja bem, o leitor no século XIX, tudo bem? Está lendo uma coisa que faz parte lá do século XI. Então vamos lá, século XI. E olha o narrador, ele começa falando: vós, os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem nas tropelias de Satanás, assentai-vos aqui ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-ei a história de Dom Diogo Lopes, senhor de Biscaia. E não me digam no fim, não pode ser, pois eu sei cá inventar coisas destas, se a conto é porque ali num livro muito velho, quase tão velho como o nosso Portugal. E o autor do livro velho leu-a algures ou ouviu-a contar, que é o mesmo, algum jogral em seus cantares. É uma tradição veneranda, e quem descrê das tradições, lá irá para onde o pagar. Juro-vos que se me negais esta certíssima história, sois 10 vezes mais descridos que São Tomé, antes de ser grande santo. E não sei se eu estarei de ânimos a perdoar-vos, como Cristo lhe perdoou. Silêncio profundíssimo, porque vou principiar. Então o cara lá no século XI está falando o seguinte, olha, eu li essa história num livro muito velho, tá? Num livro muito velho, ou seja, o cara lá no século XI leu uma história muito mais velha ainda, né? E falou, ó, eu vou contar para você e não me diga que você não acredita nisso, porque se você disser isso, você é mais descrente que São Tomé. São Tomé foi aquele que disse para Cristo, né? Eu não vou acreditar na ressurreição enquanto eu não colocar as minhas mãos nas suas chagas. E o narrador fala, olha, você não vai acreditar, você vai pagar com a língua, né? Porque eu não vou, eu acho que eu não vou ter a força de espírito que Cristo teve para perdoar. Então eu vou contar. Então ele vai contar uma lenda, né, que já era velha lá no século XI. E o que é essa lenda? Ela conta a história desse Dom Diogo Lopes, senhor de Biscaia, que está um dia lá pelas suas terras, né, caçando, gostava muito de caçar, e um dia ele escuta um cantar muito que mexe com ele. E ele vai lá e encontra uma moça muito bonita, ele fica apaixonada por ela, né? Ela fala que ela é de uma alta linhagem, assim como ele, né? Ele propõe um casamento na hora ali para ela, e ela fala o seguinte, olha, eu caso com você, mas você nunca mais pode fazer o em nome do Pai, né? O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E ele aceita, tá? O que ele vai acabar descobrindo, né? A gente vai acabar descobrindo lá. Um dia ele foi caçar, eles têm filho, né? Um dia ele tem um cachorrão de caça, né? E ela tem uma cachorrinha pequenininha, chata, feinha, fala pra gente lá no texto. Um dia do nada essa cachorrinha ela pega e avança no pescoço do cachorro e mata ele assim do nada. Ele fica espantado assim, né? E ele faz lá alguma coisa que irrita ela.
basicamente a mulher se transforma aí no capeta e sai pela janela, tá? Então olha aí o que você tem, a recuperação de um passado, né, uma história do folclore português, tá? De uma época medieval anterior muito grande. Tá? É uma história lá que é legal essa daí. Trouxe também aqui para vocês um trecho, tá? De um poema, vocês deem uma lida aí, é só um trecho, chama A Cruz Mutilada, que ele descreve ali o momento em que ele está descrevendo a cruz, né? Ele está dizendo por que ele ama essa cruz ao final da tarde, antes do sol se pôr, tá? Ele traz aí um tema cristão. Essa é uma característica muito forte. Bom, a gente também tem a segunda geração romântica, que é similar ao Brasil, né? O que acontece a gente chama também de ultrarromantismo. Lá, os dois escritores que a gente viu, tanto o Garré quanto o Herculano, eles tinham um compromisso muito grande com o resgate da cultura portuguesa. Aqui, essa segunda geração, ela já é mais alienada, ela é mais fechada em si, né? A gente fala que ela é uma coisa assim, mais egoísta, né? A palavra que a gente usa, a gente fala que ela é alienada da realidade, é mais centrada nele. O sujeito mais significativo que a gente vê ali, quem é? É o Camilo Castelo Branco, que foi ali realmente um escritor profissional da época, escreveu de tudo, tá? Escreveu muito para se manter, né? Escreveu coisas boas, coisas medianas e coisas ruins, né? O mais famoso dele aí, o que é o Amor de Perdição, tá? Qual que é basicamente a história do Amor de Perdição? É uma retomada da história de Romeu e Julieta, em que você tem lá duas famílias que são inimigas juradas, né? E essas famílias, elas têm filhos. O filho se apaixona pela filha da família inimiga e eles procuram se ficar juntos. Tem aquela famosa história, estrutura da história romântica, o que é? Um casal que não pode ficar junto, vai lutar para ficar junto, né? No caso de algumas histórias, você tem o quê? Você tem o happy end, que é eles conseguirem ficar juntos. No caso aqui, eles não conseguem ficar juntos. Tá? A gente fala que é o quê? A gente chama de uma novela passional. Por quê? Basicamente, todos os personagens, eles são movidos pelo coração, eles não são movidos pela razão, tá? Eles são movidos pelo coração. Por quê? O Simão tinha tudo para não ficar com a Teresa. As famílias eram inimigas, eles acabam, né, mortos ao final, tá? Mostra pra gente o quê? É uma visão de que o amor, ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo, né? Eles vão tentar fugir desse destino que estava escrito, né, que é deles não poderem ficar juntos, mas eles não vão conseguir. A não ser que a gente leve em conta o quê? A não ser que a gente leve em conta assim vamos dizer assim, uma dimensão metafísica, né? Vamos dizer assim, com todas as letras, sobrenatural, tá? Porque que acontece? A Teresa vai acabar indo para o convento, tá? O Simão, ele vai acabar sendo condenado à morte. Aí o pai dele vai resistir muito, porque o pai dele também é orgulhoso, né? É isso que eu falo para vocês quando eu digo também que todos os personagens são movidos ali pelo sentimento. A orgulho é um sentimento também, né? E ele vai acabar mexendo os pauzinhos para trocar a prisão do Simão, que tinha assassinado uma pessoa da família rival, para um degredo para a Índia, né? O Simão morre na viagem e o corpo dele é jogado ao mar, tá? A não ser que a gente pode entender aí que eles se encontrem
na eternidade a alma deles, né? Aí a morte ela é vista como um alívio, ela é desejada. Isso é muito importante. É aquela coisa que a gente falou com vocês no começo lá da fuga da realidade, né? Porque a realidade ela tem tudo para separar esses amantes. O único lugar em que eles podem ficar juntos, o que é? É desse mundo de sonho que eles almejam durante a história, que eles não conseguem, eles conseguem ficar onde junto? Depois da morte, tá? E a gente tem aí, como sempre, um final trágico. Olha aqui, esse daqui é lá do finalzinho do livro. Vamos lá para a gente ver. Ó Simão, de que céu tão lindo caímos? A hora que te escrevo, tu estás para entrar na nau dos degredados e eu na sepultura. Que importa morrer se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança de há 3 anos? Poderias tu, com a desesperança e com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes de dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia. A morte é mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, uma bem-aventurança para mim. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde tu irás aviventar o coração que a desgraça te esmagou sem o esquecimento da imagem desta dócil mulher que seguiu cegamente a estrela da tua malfadada sorte? Tu nunca has de amar, não, meu esposo. Terias peso de ti mesmo se uma vez visses passar rapidamente a minha sombra por diante dos teus olhos enxutos. Sofre, sofre ao coração da tua amiga estas derradeiras perguntas a que tu responderás do alto mar quando esta carta leres. Rompe amanhã, vou ver a minha última aurora, a última dos meus 18 anos. Abençoado seja Simão, Deus te proteja e te livre de uma agonia longa. Todas as minhas angústias eu lhe ofereço em desconto das tuas culpas. Se a algumas impaciências a justiça divina me condena, oferece tu a Deus, meu amigo, os teus padecimentos, para que eu seja perdoado. A Deus, à luz da eternidade, parece que já te vejo, Simão. Então você tem o que? A carta de uma mulher, de uma mãe, de 18 anos, né? Que ela vislumbra já a sua morte, esperando que o seu amado vá ler, né? Essa carta. Ela não sabe que ele está morrendo, né? E tem uma outra personagem que é apaixonadérrima pelo Simão, faz tudo por ele, cuida dele enquanto ele está doente e vai se matar, tá? E, assim, todo mundo morre, né? E a Teresa, ela só vislumbra essa felicidade onde? Diante da morte, diante da eternidade da morte, né? Aqui, então, ela acredita aí nessa vida após a morte por meio da alma, né? Então, é isso que a gente fala quando é uma literatura fatalista, uma literatura escapista, né? A realidade, ela é insuficiente, a realidade, ela é cruel, ela é desumana, né? Ela separa esse casal que quer ficar junto a todo custo, né? E onde que eles encontram a alegria? Diante da morte. Pessoal, vamos lá para a terceira geração do romantismo, né? A gente fala que é uma geração em Portugal, é uma geração aí de transição para o realismo. Aqui, para vocês terem noção, a gente está na década de 60, tá? 1860. Em 1870, a gente fala da geração de 70, a gente já tem escritores aí como essa de Queiroz propondo uma outra coisa. Então, aqui uma geração de transição que a gente fala. Tá bom? Eu estou saindo desse olhar sentimental da realidade, desse olhar sobrenatural para uma coisa mais racional. A gente fala que é uma transição para o realismo. Os personagens, eles são um pouco melhores acabados, né? Eles começam a já ter uma profundidade psicológica, né? Eles já não agem tanto pelo coração, eles agem mais
um pouco ali pela razão. O sujeito que a gente vê aqui, que tem de mais significativo, quem é o Júlio Diniz, que foi um sujeito ali que, se vocês forem fazer a continha ali, também morreu cedo, né? Era o pseudônimo de um médico. Tá? E o livro mais famoso que a gente tem dele, que virou algumas novelas já, é As Pupilas do Senhor Reitor. Tá bom? Ele vai trazer ali a vida de personagens da vida no campo, né? Que a vida no campo ela vai ser exaltada, tá? E ele vai procurar mostrar alguns conflitos aí trazidos pelo uso da técnica da razão. Ele vai procurar mostrar algumas mudanças promovidas pela alteração desse pensamento liberal, né? Ele traz as pequenas propriedades rurais, tudo bem? Trouxe um trechinho aqui para vocês, mas assim, normalmente quase não cai, né? As outras duas gerações elas são mais valorizadas. Eu trouxe aqui para vocês um trechinho. Então vamos lá. A esfolhada fez-se na ilha espaçosa e desafogada de José das Dornas, e por formosíssima noite de luar claro como o dia. O ser alumiado pelo luar é uma circunstância que redobra o valor da festa. Eu creio nas influências planetárias. Perdoe-me a fragilidade astrológica aos homens da ciência positiva. Bem sei que passou já de moda essa crença, tão arraigada dos mais severos espíritos de outros tempos, mas por mim ainda não pude resolver a romper com ela de tudo. Penso em que o moral e o físico da humanidade andam sob o império de forças multiplicadíssimas, muitas das quais ainda estão por descobrir ou estudar, e não vejo que se possa, desde já, excluir do rol delas a luz desse planeta pálido, tão querido aos amantes e poetas. Forçosamente a lua tem parte nisso. Não sei o que há na atmosfera em uma noite assim. O espírito mais embotado para as suaves comoções da poesia parece receber então um raio de lucidez e acreditar vagamente na existência de alguma coisa, acima dos prosaicos interesses da vida positiva. Os corações mais fechados e arrombamentos de amor sentem-se embrandecer, e de mais de um consta haver infligido, em noites dessas, velhos e porfiados protestos de isenção. E negam a influência da lua. No coração dão-se fluxos e refluxos de sentimento, cuja teoria pode ter alguma coisa de comum com a do fluxo e refluxo dos mares. É uma velha crença esta, que me leva a supor a lua favorável ao amor e indispensável à alegria das esfolhadas. Aqui, tá? Ele está relatando um episódio comum aí na vida aí numa espécie de uma chácara, né? Um sítio, tá? E o que acontece? O Júlio Diniz, ele trazia, assim, o que ele traz de novo, a gente pode dizer? Né? De velho, na verdade. Ele tem um vocabulário mais comum, tá? Ele traz essa coisa da vida do campo que tinha lá no neoclassicismo, tudo bem? Ele vai trazer em alguns momentos algumas coisas dessa cultura neoclássica. E também o que? Ele vai trazer envolvimentos amorosos. Então ele acaba agradando um público mais antigo e um público da época lá. Tá? Então aqui o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, olha, eu acredito que os planetas, né, a posição dos planetas, né, ele fala em influências planetárias, tá? Elas exercem uma força no comportamento do homem. Então aqui ele está dizendo que ele aceita o sobrenatural. Ele fala assim, olha, perdoa-me quem acredita na ciência, né? Que a ciência não acredita nisso. Mas eu acredito, eu acho que a Lua, os planetas, eles acabam influenciando no comportamento aí do homem. Só assim para a gente explicar algumas coisas do coração do ser humano. Tá? Então aqui mostra o quê? Mostra uma sociedade que ainda ela está passando que ela
crê nesse sobrenatural, mas que já apresenta traços do que? De uma crença na ciência, tá? Mas, mais uma vez, os outros autores que a gente viu lá são muito mais significativos que o Júlio Diniz. Meus caros, vou ficando por aqui, já está bastante longo, tá? Na outra semana a gente vai começar a ver aí o romantismo no Brasil, que a gente vai ver um pouco mais devagar, mas com mais atenção, já que cai bem mais, tudo bem? Então dá uma lida lá, estuda, faz exercício, qualquer coisa entre em contato, eu deixei para vocês vários canais lá de comunicação. E lembrando mais uma vez, tenho os contatos, também tenho ficado logado durante as nossas aulas de português lá no aplicativo do Centro de Mídia na sala de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, também estou à disposição de tarde, de manhã também, no horário da aula, e de noite lá quando eu pego o telefone e vejo também. Tá? Pessoal, muito obrigado. Um bom final de semana para vocês e até mais, se Deus quiser.